Shalom. Amém. Tá, louvado seja o Eterno por mais esta oportunidade. Uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa dEle, unidos na mesma fé e no mesmo Espírito. E a minha oração é que a boa mão do Senhor seja estendida sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e libere graça especial conforme as necessidades. Tá, foi falado aqui, nós falamos na virada, no dia 18 de janeiro nós teremos o encontro de casais ministerial. Teremos a noite do chocolate. Quem gosta de chocolate aí? Então, para você ter uma ideia, nós já encomendamos os bombons, bombons fabricados especificamente para esse evento. Nós teremos 6 sabores de bombons, tá? E teremos também o chocolate quente. E teremos sorvete de chocolate com cobertura de chocolate também. Amém? Então, noite do chocolate. E uma noite em que nós vamos celebrar, eu e a bispa, 40 anos de matrimônio, 40 anos de casamento. Tá? E estaremos ali compartilhando princípios elementares para que você seja de fato e de verdade feliz na vida sentimental. Deixa eu te falar uma coisa, a área sentimental ela exerce uma influência muito grande na felicidade de todos nós. De repente, de nada adianta uma casa boa, dinheiro no banco, um carro importado na garagem, diplomas de formação, graduação, pós-graduação, mestrado na parede, se a pessoa vive a frustração nessa área. Talvez você não saiba, mas mais pessoas dão cabo da vida, mais pessoas se matam e matam pessoas por conta da área sentimental do que qualquer outra área financeira ou uma enfermidade. Deixa eu te dar um exemplo que eu cito frequentemente. Uma pessoa que pega um diagnóstico de uma enfermidade que é um desafio para a medicina. Essa pessoa ela vai lutar para viver. Agora a pessoa que está frustrada na área sentimental, na maioria das vezes ela quer morrer. Estão compreendendo o que eu estou falando? É diferente. Então, para você ter a noção da importância de eventos como esse, tá? De repente uma chave de sabedoria, um lampejo, uma iluminação num encontro desses pode mudar o seu relacionamento para melhor. Então é um encontro de casais para namorados, noivos e casados, tá bom? E para quem mora junto também, tá? Então falou que é casal, está vivendo junto, vai ser bênção. E os primeiros 100 inscritos vão ganhar de presente o livro, Eu compilei aqui princípios, orientações que eu aprendi na vida e também que nós aplicamos no nosso relacionamento. Está aqui o livro Casal Aliançado com Deus, tá? Então os primeiros 100 inscritos vão ganhar de presente o livro, tá? E o link está no grupo, o link para inscrição está no grupo da igreja, tá bom? Então se inscreva rapidamente para você no dia receber de presente o livro. Amém? Tem alguém aí? Amém. Tá, agora erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Eu tenho dito isso vez por outra, mas toda vez que uma pessoa estabelece um propósito sequenciado na presença de Deus, e a pessoa leva Deus a sério no propósito, a graça de Deus é crescente nesse propósito sequenciado. Então nós estamos com a proposta de 12 dias, é um propósito que tem uma sequência, 12 dias, conforme foi dito aqui. No primeiro dia a oração pelo mês de janeiro, segundo dia a oração por fevereiro, e assim sucessivamente até o dia 12, quando estaremos orando pelo mês de dezembro.
Então eu repito, se a pessoa leva Deus a sério no propósito, a graça de Deus, ela vai aumentando progressivamente conforme a pessoa vai levando o propósito adiante. Então eu tenho entendido que no dia 12, no final do propósito, eu tenho tido revelação no meu espírito que a graça de Deus vai transbordar sobre as vidas das pessoas que levarem o propósito a sério. Você acredita no que eu estou falando? Então nós estamos nessa campanha apresentando os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Terminamos o 2024, graças a Deus, né? Quantas pessoas não terminaram o ano? Quantas pessoas viraram o ano encarceradas, presas numa cela fria? Quantas pessoas viraram o ano num leito de hospital, impossibilitadas de estarem na casa de Deus? Gente que de repente gostaria de estar aqui hoje, mas não pode. E você, Deus te deu essa graça de você estar aqui hoje, e não somente hoje, mas de você determinar, de fazer a campanha toda, não quebrar o propósito. Eu aprendi que a corda se arrebenta do lado mais fraco. Então se você faz uma aliança com Deus, um propósito com Deus, Deus não abre fora do propósito. Se quebrar, é você que está quebrando. Amém? Tá, quem entendeu? Parece que jogou médio na minha voz aí. Tira o médio um pouquinho, por gentileza aí. Parece que tem um médio aí. Amém. Tá. Os que trouxeram uma Bíblia, abra por favor no Salmo 20. Se você tem a Bíblia, o texto da ministração de hoje é o Salmo 20, mais agudo um pouquinho. Salmo 20. Amém? Tá. Se você trouxe a Bíblia, Salmo de número 20, está o texto básico da ministração de hoje. Conforme a bispa mencionou, eu compartilhei ontem sobre o texto do profeta Abacuque. E que ali no texto lido e compartilhado tem alguns princípios, algumas características das pessoas resilientes. Tá, e eu pude dizer ali que uma das características é que a pessoa resiliente, ela é uma pessoa visionária. É uma pessoa que enxerga não somente o aqui e agora. Ela enxerga não somente o momento, enxerga não somente o problema, a crise, a dificuldade, mas ela consegue enxergar além do problema. Ela consegue visualizar a solução. Ela consegue se ver num novo tempo da sua vida. É comum pessoas resilientes serem perseverantes, exatamente porque elas estão enxergando aquilo que de repente a maioria não está enxergando. Tem gente que só vê o problema. A pessoa resiliente, ela vê a solução, ela vê a mudança, ela vê a transformação, ela vê a conquista, ela vê o pódio, ela vê o sucesso. Amém? E pessoas resilientes, elas documentam a visão, o alvo, o objetivo, a meta. São pessoas que normalmente elas escrevem, rascunham onde elas querem chegar, que qualidade de vida elas desejam ter. Então você precisa também treinar essa parte. Por quê? Porque a fé, uma das coisas que faz a fé ser deflagrada, é você escrever aquilo que você acredita, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Então aprenda, escreva planos, escreva projetos, metas, coloque no papel isso. E enquanto você está escrevendo, de repente só você e Deus ali, a sua fé está sendo deflagrada. Amém? E a única coisa que Deus honra é a fé. Deus sempre honra a fé. A fé nunca volta de sacola vazia da presença de Deus. Acredite no que eu estou falando. Amém? Então existe um tempo para que a bênção aconteça, para que o teu sonho seja realizado. Então tem gente que nos primeiros dias do novo ano já vão contemplar o sonho sendo realizado. Antes que o ano termine, elas já vão estar testemunhando da graça de Deus. Mas tem gente que de repente pode demorar.
Agora, eu disse ontem, o que fazer enquanto espera? O que você vai fazer enquanto você espera aquilo que você escreveu para 2025 acontecer? Tem coisa que Deus faz e tem coisa que é a gente que tem que fazer. Então, eu disse ali, estou repetindo para te ajudar, tá? O que fazer enquanto espera o sonho, o plano, o projeto, a bênção acontecer? Primeira coisa, se firme nas promessas de Deus. Leia a Bíblia, medite no que a Bíblia diz, fortaleça a sua fé se voltando para a Escritura Sagrada, para que você não baixe a guarda, para que você não retroceda do propósito com Deus. A outra coisa importante para você fazer: frequente a casa de Deus, frequente a igreja. Durante o tempo que você estiver esperando os seus planos, os seus projetos acontecerem, venha para a igreja. A fé individual, ela tem conquistas, mas no coletivo da fé você conquista muito mais. Amém? E a probabilidade da sua bênção acontecer, do seu sonho acontecer no coletivo da fé, ela aumenta. Então congregue, frequente a igreja. Outra coisa que eu disse: mude o seu vocabulário. Fale em sintonia com aquilo que você acredita. Não fale na contramão do seu sonho. Não fale na contramão dos seus projetos. A Bíblia Sagrada diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que sabe utilizar a sua língua comerá do seu fruto. Fale aquilo que você acredita. Fale em sintonia com aquilo que você escreveu, aquilo que você espera que aconteça na sua vida. Amém? Não fale na contramão. Fale a bênção. Fale o sonho. Já se veja com o sonho realizado. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Então, Salmo 20. Salmo de número 20, o verso 1 a seguir. Nós vamos ler o salmo todo, tá? A palavra do Eterno diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do teu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos na tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá lá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamamos. Diga amém. Tá, agora escute-me cuidadosamente. Eu me lembro da história de um homem que ele sofreu um acidente, ele perdeu as duas pernas. E esse homem estava na igreja pela primeira vez. E o pastor pregando e compartilhando verdades sagradas, revelações da Escritura Sagrada. E no final, este pastor fez o desafio. Se alguém ali desejava, sinceramente, ardentemente, ser usada por Deus. Se alguém ali desejava se entregar a Deus por inteiro. E este homem sem as duas pernas, ele foi se arrastando. E ele chegou diante do altar e ele perguntou ao pastor. Ele disse: pastor, Deus pode usar meio homem? Será que Deus
é capaz de usar meio homem? E o pastor respondeu a ele. O pastor disse: Deus é capaz de usar metade de um homem que se entrega a ele por inteiro. E Deus jamais vai usar um homem inteiro que se entrega a ele só pela metade. Compreendeu o que eu falei? Eu vou dizer de novo a resposta do pastor. Deus é poderoso para usar meio homem, metade de um homem que se entrega a ele por inteiro. Mas Deus jamais usará um homem inteiro que se entrega a ele somente pela metade. E por que é que eu estou falando isso com você hoje? Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus é tudo ou tudo. Então não se iluda. Você não pode ser raso na sua entrega. Você não pode ser superficial na sua crença em Deus. Você precisa se entregar a Ele por inteiro. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então, se você espera algo de Deus, entenda que é diretamente proporcional. Quanto mais você se entrega a Deus, mais Deus se entrega a você. Quanto mais você se rende a Deus, mais Deus se rende a você. E se você quer tudo de Deus, você precisa dar tudo de si para Deus. Está me ouvindo? Não tem meio termo, não tem mais ou menos. E o que eu vou compartilhar aqui hoje, a minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus no teu coração. Deus está chamando você para se entregar a Ele por inteiro, para se render a Ele por completo. Eu quero usar como meu tema hoje, se lembrar de Deus e fazer Deus se lembrar de você. Repita comigo, diga: se lembrar de Deus e fazer Deus se lembrar de você. Então, escute, o texto que nós lemos começa dizendo: o Senhor te ouça no dia da angústia. Eu quero colocar para você aqui, não quero ser um pregador terrorista, mas eu quero dizer para você que nem tudo serão flores em 2025. Não se iluda. Não se iluda. O próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Então é claro que nós temos uma expectativa do melhor em 2025. Mas é fato que nós não sabemos o que nos aguarda no novo ano. Eu coloco isso toda a campanha no Novo Vida Nova. Você pega o calendário, a folhinha do novo ano, e então ali você vê as datas, você vê os dias, mas você não vê o que te espera. Você não vê o que está te aguardando lá, o que está por trás de cada data, esperando você chegar lá. Tem coisas boas? Tem coisas boas chegando, mas é fato que também tem dificuldades, problemas, crises, situações indesejadas. E a Bíblia Sagrada fala frequentemente sobre o dia da angústia. O dia da angústia, ele está inserido no calendário da existência de todo homem e de toda mulher nesse mundo. Eu vou dizer de novo: o dia da angústia, ele está inserido no calendário da existência de todo homem e de toda mulher nesse mundo. Não há uma só pessoa no mundo que já viveu, ou que está vivendo, ou que vai viver, que não tenha no seu calendário da existência ali o dia da angústia. E essa expressão, dia da angústia, pode se referir literalmente a um dia, 24 horas, ou pode se tratar de uma semana. Dia da angústia pode ser uma semana, pode durar um mês, ou pode durar mais tempo. Mas é fato
que nem tudo são flores na existência humana. Está me ouvindo? O dia da angústia é o dia que a vida prega uma peça na pessoa. É o dia que a casa cai, dia que o bicho pega, é o dia da situação indesejada, é o dia que a pessoa é surpreendida por alguma coisa, alguma situação que ela não gostaria que acontecesse, mas de repente acontece. E então, o sol se põe. O sol se põe não na linha do horizonte, mas se põe por trás do coração da pessoa, por trás da alma da pessoa. A alma fica nublada. Está compreendendo? E de repente, no dia da angústia, a vida fica preto e branco. A vida perde o colorido. E então, o que fazer no dia da angústia? E Deus permite o dia da angústia. Eu estava meditando em relação a isso, e uma das coisas que Deus colocou em meu coração é que Ele permite o dia da angústia. Primeiro, para a gente saber quem são os nossos verdadeiros amigos. Porque é comum, na bonança, na fartura, no bem bom da vida, a pessoa está rodeada de amigos. E tem muita gente ali, você não sabe quem de fato e de verdade é amigo. Mas quando vem o dia da angústia, o dia da tribulação, então acontece uma seleção natural. E você procura o fulano e você não acha, você procura o ciclano e o outro, e você envia uma mensagem, você vê que visualizou a mensagem, mas não te responde. Está compreendendo o que eu estou falando? Então, de muitos, sobram poucos. E esses poucos é que são os seus verdadeiros amigos. Você não vai identificar verdadeiros amigos com a mesa farta, com dinheiro sobrando, com a vida regalada, vendendo saúde. Você não vai saber quem são os seus verdadeiros amigos. Mas é na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora que a vida ela te surpreende com aquilo que você não gostaria que acontecesse. É aí que você descobre quem são os seus verdadeiros amigos. Diga quem está ao seu lado, diga: deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra razão porque Deus permite o dia da angústia é para que você saiba o potencial que Deus colocou em você. Você nunca saberá a sua capacidade de fato e de verdade na hora do bem bom da vida. Você só vai descobrir que você pode mais do que pode na hora da dificuldade. É aí que você vai encontrar capacidades extraordinárias que nem você sabia que tinha. Está compreendendo? É aí que você vai descobrir que em você tem potenciais extraordinários. Eu vou dizer uma coisa que eu falo vez por outra: potencial não é o que você faz. Potencial é o que você pode fazer e não está fazendo. Potencial é uma capacidade que está adormecida ali dentro e que de repente ela acorda, ela vem para fora, diante dos reveses da vida, diante das situações indesejadas, das crises e das dificuldades. Está me ouvindo? E de um modo geral, as pessoas que conquistam nas mais variadas áreas da vida, as pessoas que de algum modo elas se tornam referência para outras pessoas nas mais variadas áreas da vida, são pessoas que na hora dos problemas, das crises, das dificuldades da vida, elas permitiram o potencial emergir, a capacidade que nem elas sabiam que tinham, mas aquilo veio para fora.
Pessoas que na extrema dificuldade, na necessidade extrema, na situação extrema, indesejada, o potencial veio para fora. Eu estava lendo hoje sobre Thomas Edison. Quando criança, frequentando a escola, e ele tinha uma dificuldade de audição, não era surdo, mas tinha uma limitação. E ele tinha dificuldade para aprender na sala de aula. Então, eles tentaram de tudo na escola e ele não conseguia acompanhar os colegas. Ele estava sempre atrasado nos estudos. E até que chegou o dia que a direção da escola conversou com os pais dele e dizendo que ele não tinha condições de continuar na escola, porque ele não tinha condições de acompanhar os da mesma faixa etária. Estão compreendendo? E a mãe dele, que era uma professora de uma outra escola, resolveu dar aula só para ele em casa, ensinar para o filho em casa. E ele acabou aprendendo e cresceu e se tornou o inventor da lâmpada. Você conhece a história? E quando ele morreu, já com uma certa idade, nos Estados Unidos, toda a nação, em homenagem a ele, todas as pessoas, todos os lares dos Estados Unidos, eles apagaram as luzes por 1 minuto, em homenagem a esse menino que foi rejeitado, que foi desqualificado e que se tornou o inventor da lâmpada. Estão compreendendo? O potencial dele veio para fora. A limitação, a dificuldade, a rejeição, mas a resiliência, o esforço comedido, a dedicação, a capacidade de suportar problemas, dificuldades e a capacidade de permitir que o potencial viesse para fora, fez com que ele entrasse para a história como um inventor de uma coisa que nós nem percebemos, nós nem notamos a importância que tem para nós. Diga a quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Está me ouvindo? Então Deus permite o dia da angústia, o problema, a crise, a dificuldade, a situação indesejada, para que o nosso potencial, aquilo que o próprio Deus colocou dentro de nós, venha para fora. Eu vim aqui hoje para dizer a você que você pode mais do que você tem podido. Você é mais capaz do que você aconteceu até hoje. Você pode ir mais longe. Você pode fazer mais. Você pode conquistar mais. E por isso Deus permite na vida o dia da angústia, as adversidades, os problemas, as crises, as dificuldades. Você acredita do que eu estou falando? Então a outra razão, porque Deus permite o dia da angústia. Deus permite o dia da angústia para que nós possamos nos lembrar dele. Está me ouvindo? É comum na bonança, na fartura, na vida boa, na vida regalada, as pessoas, sem perceberem, e colocando Deus na carroceria, Deus no reboque, Deus no fim da fila. E Deus é tão bom que Ele permite a angústia, Ele permite o problema, a dificuldade, a situação indesejada, para que nós possamos não somente nos lembrarmos dEle, para que nós possamos estreitarmos o nosso relacionamento com Ele com sinceridade. Eu não sei se você já ouviu a expressão: quem não vem por amor, vem pela dor. Foi isso que uma pessoa me disse uma certa vez. Bispo, a Bíblia diz que quem não vem por amor, vem. Eu disse: isso não está escrito na Bíblia. Mas é fato isso.
É fato, Deus permite o dia da angústia, a tribulação, a situação indesejada. Deus permite a crise financeira, a dificuldade na área sentimental, na família. Deus permite o diagnóstico, porque Deus está nos levando a um relacionamento mais estreito com Ele, a uma entrega total e sincera. Está me ouvindo? E de repente, na bonança, a pessoa se entrega a Deus só pela metade, mas na angústia, na dificuldade, na tribulação, é que a maioria das pessoas, elas acabam se entregando a Deus por inteiro. E Deus quer você por inteiro nesse ano de 2025. Deus não quer você só pela metade. Deus não quer que você seja raso. Deus não quer que você seja superficial. A expectativa de Deus em relação a mim, em relação a você, é que nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com Ele. Então Deus permite. Está me ouvindo? Deus permite as dificuldades. Deus permite as crises, as adversidades. Deus permite. Então, eu estava meditando nesse texto e esse foi o tema que o Espírito Santo me deu. Se lembrar de Deus. E se lembrar de Deus na bonança, não é todo mundo que faz isso. Mas Deus permite a crise, a dificuldade, a situação indesejada, para a gente se lembrar dele e buscá-lo com sinceridade. Você pode dizer amém por isso? E a outra parte do tema, Deus se lembrar de nós. Então nós temos diante de nós, hoje é o segundo dia do novo ano, e conforme eu disse, nós não sabemos o que nos espera, o que nos aguarda, mas com certeza, nesse calendário de 365 dias, nós teremos dias difíceis, dias nublados, teremos desafios nesse novo ano, mas graças a Deus que nós temos Deus para nos socorrer, nós temos Ele para nos acudir, e é nas entrelinhas que o salmista está mencionando isso. Ele está dizendo, está falando do socorro de Deus, nós vamos precisar desse socorro. Ele está falando aqui sobre a proteção de Deus, o sustento, a provisão. Nós vamos precisar nesse novo ano sermos guardados pela boa mão dele, preservados pela boa mão dele. Agora, aqui tem algumas coisas importantes. A primeira delas é que nós temos um recurso extraordinário para chamarmos a atenção de Deus. Esse recurso é a oração. A oração, ela chama a atenção de Deus. Amém? A oração sincera. A palavra do Eterno diz: o coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. E quando a pessoa se volta para Deus, não de conversa, não da boca para fora, mas de todo o seu coração, essa pessoa chama a atenção de Deus. A fé que ora com sinceridade é a fé que chama a atenção de Deus. É a fé que faz Deus se lembrar da pessoa. E nós lemos a Bíblia Sagrada, página após página, e vemos homens e mulheres que de alguma forma, por conta da angústia, do sofrimento, da crise, da dificuldade, chamaram a atenção de Deus através da oração. O salmista mesmo é uma dessas pessoas que chamou a atenção de Deus através da oração. A oração é um recurso extraordinário que nos coloca em linha direta com Deus. É um recurso extraordinário que não somente nos leva a buscarmos o socorro de Deus, mas nos leva a um relacionamento de intimidade com Ele. Você pode dizer amém por isso?
A outra coisa que chama a atenção de Deus é ação, atitude. A Bíblia Sagrada diz: a fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela não recebe nada de Deus. Se por um lado a oração ela chama a atenção de Deus, mas Deus espera que nós tenhamos atitudes, ações. Você não pode ter uma fé que fica esperando as coisas acontecerem. Você tem que arregaçar as mangas e ir à luta. O problema está lá, a crise está lá, a situação indesejada está lá, Deus está pronto para te abençoar, mas você precisa fazer a sua parte. Faça a sua parte, faça aquilo que você tem que fazer. Eu disse ontem na ministração: Deus, Ele não fará aquilo que cabe a você fazer, e você nunca dará conta de fazer aquilo que só cabe a Deus fazer. Tem coisa que Deus faz e tem coisas que é você que tem que fazer. Então Deus espera atitude da nossa parte. O problema vem, a crise vem, a situação indesejada vem, o dia da angústia vem. Ao invés de você ficar prostrado, ao invés de você ficar depressivo, angustiado, desesperado, querendo desistir da vida, Deus espera que você se levante. Está me ouvindo? Se levante. Isso é característica de pessoas resilientes. Pessoas resilientes são pessoas que elas não desistem. Elas caem, podem cair, mas são pessoas que se levantam. É o que está dizendo o final desse texto. Uns se encurvam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Salmo 20, o verso 8. Uns se curvam e caem, e o original diz: e ficam prostrados. E ficam prostrados. Agora, os que creem em Deus, os que confiam em Deus, eles não somente têm linha direta na oração, mas são pessoas que se erguem e se levantam e vão à luta. São pessoas que não se entregam. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga: a gente não se entrega. Amém? Eu fui infante, eu fui da infantaria. O pastor Claudiano foi da engenharia. A engenharia é meio light, é meio colônia de férias. Eu fui da infantaria. E uma das coisas que eu aprendi na infantaria é isso: avançar sempre, retroceder jamais. A gente, na infantaria, a gente cai, mas cai atirando. Estão compreendendo? A gente não entrega o troféu para o diabo. Então você não pode ficar abatido. Você não pode se entregar. Você não pode desistir de lutar. Esse ano, 2025, é o ano da resiliência. É o ano de você encontrar forças na hora que você não tem forças. É o ano de você não somente suportar a adversidade, a crise, o dia da angústia, mas é o ano de você encontrar forças na hora que não tem forças. É o ano de você se levantar, se reerguer, e você superar, e você conquistar, e você subir no pódio da vida, e receber o troféu da conquista e da realização. Você acredita no que eu estou falando? 2025 é o seu ano. Diga quem está ao seu lado, diga: 2025 é o seu ano. Vai ter problema? Vai ter dia da angústia? Vai, mas você vai se levantar. E você vai sacudir a poeira e vai dar a volta por cima. E o pódio está te esperando. O pódio está te esperando. Você vai conquistar. Você vai superar. Você vai triunfar. Porque você não estará sozinho, sozinha. Porque a fé que age é a fé que tem Deus como parceiro. Se você se levantar, Deus será contigo. Porque o próprio Deus, Ele diz claramente: o meu justo viverá da fé. E fé
sem obras é morta. Então você precisa agir, você precisa reagir. Você não sabe o que fazer, não vê nenhuma luz no fim do túnel, mas se levante. Quando você se levantar, Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te mostrar a direção que você tem que seguir. Deus vai te dar a iluminação daquilo que você deve fazer, para que a sua vida mude, para que a qualidade da sua vida mude e mude para melhor. Pergunte a quem está ao seu lado: você acredita nisso? Então escute. O Salmo 20, no verso 4. Aliás, no verso 3. É a outra coisa que faz Deus se lembrar de você. Porque Deus faz a gente se lembrar dele. A crise, o dia da angústia, a adversidade. Agora o verso 3. Tem uma outra coisa que Deus deixou como mecanismo, como recurso extraordinário, para ele se lembrar de nós no dia da angústia. Porque de repente é bacana, é bom, é salutar você se lembrar de Deus no dia da angústia. É importante que você se lembre de Deus no dia da angústia. Mas acredite, é juntar a fome com a vontade de comer se você se lembra de Deus e Deus se lembra de você também. Eu não sei se já aconteceu com você. E você está na rua e tem muita gente, e de repente uma pessoa te aborda e chega e fala assim: você se lembra de mim? E comigo acontece sempre. É porque nós temos várias igrejas, é muita gente, e a gente não se lembra de todo mundo. Então é comum, vez por outra, na rua, no supermercado, em algum lugar, e alguém olha assim e de repente: você se lembra de mim? Eu falo: mais ou menos, para não deixar a pessoa sem graça. Eu falo mais ou menos, é muita gente e a gente não consegue lembrar de todo mundo. Mas o que eu quero dividir com você é: que bom que no dia da angústia as pessoas se lembram de Deus. Mas é muito mais poderoso quando a pessoa se lembra de Deus e Deus também se lembra da pessoa. É como você, no dia da angústia, você se voltar para Deus e falar: o Senhor se lembra de mim? Está me ouvindo? E Deus não fazia como eu faço com muita gente, mais ou menos. Deus fala assim: não, mas eu lembro de você mais ou menos. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, para que Deus se lembre de você de fato e de verdade, e não se lembre de você mais ou menos, já mais ou menos, é muita gente, é muita gente que está orando, clamando, frequentando igreja. Então o que é que Deus está dando como recurso extraordinário para fazer ele se lembrar da gente? Ele diz no verso 3, onde é que está o verso 3? Ele diz que a gente ora, a gente clama, e ele se lembra de todas as nossas ofertas e dos nossos sacrifícios, os nossos holocaustos. Escute-me cuidadosamente. Eu estava orando e o Espírito de Deus me deu o texto sagrado. E você pode pensar que não, mas eu acredito nesse livro, a Bíblia Sagrada. Conquanto não esteja acontecendo comigo ainda, mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele fará. Está me ouvindo? Então eu pude compartilhar com os pastores também a história de Ana. Eu já preguei N vezes sobre a história dessa mulher que era estéril e era humilhada, afrontada, porque ela era estéril e não conseguia dar um filho ao seu marido, Eucana. Então o marido desejava ter um filho com ela, e ela também desejava dar um filho ao seu marido. E nada.
Então a Bíblia Sagrada menciona, você vai ler o livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo, segundo capítulo, e você vai testificar isso que eu estou mencionando. Foi o que o Espírito Santo fez saltar aos meus olhos e entrou no meu coração. Escute. Ana, ela ia para a presença de Deus, ela ia para o templo e colocava a causa dela diante de Deus, o sonho dela. Ela orava, chorava, clamava. Todo ano, Ana estava lá. E nos bastidores das orações, dos clamores, das súplicas dessa mulher chamada Ana, nos bastidores das lágrimas que ela derramava no altar, estava o marido dela, Eucana, apresentando sacrifícios a Deus. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então a Bíblia Sagrada diz que todo ano, esse homem chamado Eucana, ele subia a Jerusalém e apresentava o sacrifício anual. Estão compreendendo o que eu estou falando? 1 Samuel é que menciona esse texto. No capítulo 1, Eucana, ele fazia o sacrifício anual. Ele fez 1 ano e nada, 2 anos ele fez o sacrifício e nada, e vários anos ele sacrificava e nada. Até que um dia Deus se lembrou dos sacrifícios que ele fazia e abriu a madre de Ana, e ela concebeu e deu à luz a Samuel. Então esse homem continuou nos outros anos, continuou sacrificando, fazendo o sacrifício anual. Estão compreendendo? E por que eu estou te falando isso? Nós estamos na campanha Ano Novo, Vida Nova. Acredite, o dia da angústia, ele está inserido no calendário da existência de todos nós, e nós não sabemos o que nos aguarda em 2025. E nós vamos lembrar Deus, e Deus vai se lembrar de nós. Você vai lembrar Deus através da sua fé, você vai lembrar Deus através da sua oração, através da sua atitude, da sua reação diante dos problemas, e você vai lembrar Deus através do seu sacrifício, do seu holocausto. É isso que diz Salmo 20, o verso 3. Lembre-se de todas as suas ofertas. Quando você na crise, na dificuldade, fala: ó Deus, o Senhor se lembra de mim. Deus vai se lembrar de você por causa dos sacrifícios que você fez no altar, por causa dos investimentos que você fez na obra dele, no reino dele. Você acredita no que eu estou falando? Não é o seu dinheiro que Deus quer. Deus não precisa do seu e nem do meu dinheiro. O que Deus quer é a nossa fé, é a nossa entrega. E eu quero repetir aquilo que eu falei no início. Deus é poderoso para usar metade de um homem que se entrega a Ele por inteiro. Mas Deus jamais vai usar um homem inteiro ou uma mulher inteira que se entrega a Ele só pela metade. Então que você descubra a maravilha que é confiar em Deus de verdade. Confiar em Deus de coração, de alma e de entendimento. Eu mencionei ontem na ministração lá na igreja da Sandra Regina, e eu vou fazer isso com vocês agora também. Eu te pergunto, se eu te der uma peneira, vai vendo, se eu te der uma peneira para você encher ela de água, você consegue? Tem alguém aí? Eu vou te dar uma peneira com a incumbência de você encher a peneira de água. Você consegue? E eu vou te dar uma maneira de você encher a peneira de água. Encha uma bacia de água e coloque a peneira mergulhada na bacia. A peneira ficou cheia de água.
ou põe a peneira na piscina, ou mergulha a peneira no rio, enquanto ela estiver mergulhada na água, ela estará cheia de água. Por que eu estou falando isso? Porque não tem como você estar cheia da presença de Deus de fato e de verdade, se você não estiver mergulhado nele. Entendeu o que eu falei? A única maneira de um homem ou uma mulher, não importa o grau de estudo, a condição social, não importa quanto dinheiro tenha, não importa a idade, a única maneira da pessoa estar cheia de Deus é se essa pessoa estiver mergulhada nele. E só tem coragem de sacrificar no altar de Deus a pessoa que está mergulhada nele. Está me ouvindo? Porque o que você traz para entregar a Deus como sacrifício, como voto, foi o próprio Deus que te deu. Está compreendendo o que eu estou falando? E de repente você não está entregando nada que Ele não tenha te dado. Eu vou dizer uma coisa a você: quando você se volta para Deus e você diz: ó Deus, eu te dou a minha vida, você não está dando nada a Ele que Ele não tenha te dado. Essa vida que você vive, foi Ele quem te deu. Está compreendendo? Não há nada que uma pessoa possa dar a Deus que Deus não tenha dado a essa pessoa. Quando Abraão levou Isaac para oferecer a Deus, quem é que deu Isaac a Abraão? Quando Ana entregou Samuel, quem é que deu Samuel a Ana? Foi Deus. Então, quando você faz um sacrifício no altar de Deus, sacrifício significa aquilo que... Eu vou dizer a você o que é um sacrifício. O sacrifício é aquilo que mexe com você. E aquilo que mexe com você, mexe com Deus. Aquilo que você traz no altar, que não mexe com você, que você não fala, não mexe com Deus. Está me ouvindo? Então, se mexe com você, o que você deixa no altar, acredite, vai mexer com Deus no dia da angústia, no dia que a casa cair, no dia que o bicho pegar, no dia que as coisas derem errado. Eu nunca tive medo de sacrificar no altar de Deus. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Está me ouvindo? Todo ano eu faço sacrifício anual. Eu faço sacrifício anual. O que é o sacrifício anual? Eu vou explicar a você. Eu não vou voltar todos os anos atrás, tá? Mas 2020 eu fiz o sacrifício de R$2.020 anual, o sacrifício do ano. 2021 eu fiz de R$2.021. 22, 23, estão compreendendo? 2024, e agora é o ano de 2025. Eu já propus no meu coração, porque Eucana todo ano ele fazia o sacrifício anual, até que um dia Deus se lembrou. Eu tenho conquistado muitas coisas através da fé que sacrifica no altar de Deus. A Bíblia Sagrada fala muito em sacrifício. Você já notou isso? E tem pessoas que quando começam a ler a Bíblia, e de repente, principalmente quando chega no livro de Levítico, a pessoa, sacrifício, tem gente que pula, porque a Bíblia falaria tanto em sacrifício, se não tivesse sentido, se não tivesse significado, se não tivesse uma razão de ser. Então, eu todo ano eu faço o sacrifício anual, e já propus no meu coração esse ano R$2.025. E para quem tiver essa fé, onde é que estão os livros, pastor? Para quem tiver essa fé de fazer o sacrifício anual, aqui ó, nós temos
E Deus nos deu a graça de esse ano escrevermos alguns livros, né? Está aqui o Peniel, que é alusivo à chácara Peniel que o Eterno deu para o nosso ministério. Um lugar paradisíaco, um lugar para levar as pessoas à conexão íntima com Deus. E Deus me inspirou o livro Peniel para te levar a esse relacionamento estreito com Ele. Você pode dizer amém por isso? E eu tenho aqui também o livro Obed-Edom, que é alusivo também ao projeto Obed-Edom que nós temos em nosso ministério, que tem alcançado muitas pessoas e tem abençoado muitas famílias. Então, para quem fizer o voto anual, o voto do ano, que tinha o voto de Ana e o voto de ano, do ano agora, né? Então, a gente vai te dar de presente os 2 livros. O Peniel, a gente não vende livros, eu não sou vendedor de livros, eu falei isso com os pastores. Eu não vendo livros, eu abençoo as pessoas com aquilo que é inspiração, revelação que Ele me deu. Você vai ganhar 2 livros de presente, você que fizer o sacrifício anual. E você vai ver a sua fé ser cada vez mais fortalecida. Tem alguém aí? Aí você diz assim, bispo, mas o voto de 2025 para mim é de tirar o pica-pau do oco. Eu não dou conta, entendeu? Porque eu tenho que quebrar o porquinho lá em casa, e o cofrinho, e juntar tudo, e ainda assim não vai dar. Pois quem fizer de R$1.000, você ganha também os 2 livros. Agora, se você pode fazer 2025, não muda não, tá? Então, faça o voto de 1.000, você ganha também. Você fala, bispo, mas 1.000 para mim também, eu vou ficar banguelo. Entendeu? Eu vou ficar, meu Deus do céu. Deixa eu te falar um segredo, quem gosta de segredo? O mesmo Deus que te deu, Ele é poderoso para te dar muito mais. Se você fizer de R$500, você vai ganhar também os 2 livros. Tem alguém aí, não? Agora, você fala, puxa, de 500 para mim também está difícil. O voto anual também, R$1 por cada dia do novo ano. 365 dias, R$1. Não dá nem um refrigerante por dia. R$365 no seu voto. Também você vai ganhar os 2 livros. Quem entendeu o que eu falei? Agora, são somente esses votos para ganhar os livros? São. Você pode fazer de R$100, de 50, de 30, de 20, de R$2, de cada um conforme a sua condição. Mas se não mexe com você, não mexe com Deus. Entendeu? Se você não fala, poxa, como é que Deus vai se lembrar? Ou você pensa que Ele colocou isso aqui na Bíblia à toa? Ele está dizendo que vai se lembrar das ofertas. Ele vai se lembrar dos holocaustos, dos sacrifícios. E Deus vai honrar você no dia da angústia. Você acredita no que eu estou falando? A pergunta que eu faço é, tem alguém que quer fazer um desses valores para ganhar os livros? A gente não tem muitos, né, pastor? Só uns 2.000 livros, né? Tem alguém que você quer ter essa fé? Dá um sinal com a mão. Ou vem aqui diante do altar. Vem aqui diante do altar, você que tem essa fé. Ou 2025, ou 1.000, ou 500, ou 365 dias. Tá? Então, se você só tinha os 2, já pegou os 2 também. Cadê os outros, pastor? Então, você tem essa fé. Você fala, poxa, eu vou sacrificar. Deixa eu te falar outra coisa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você honra Deus, acredite, Ele vai te honrar. Porque Ele diz assim, os que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Sacrifício varia de pessoa para pessoa, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa bacana. Quando você propõe no coração fazer um sacrifício e você não tem, então Deus vai te dar antes da campanha terminar. Você acredita nisso? Se você desejou apresentar a Deus um sacrifício, mas você não tem, você fala, pô, se eu tivesse eu faria. Pois antes da campanha terminar, Deus vai te dar. Quem tem essa fé? Ou 2025, ou R$1.000, ou 500, ou 365, ou R$100, Deus vai te honrar, para você honrar Ele. Amém? Tá.
Então, fique em pé, em nome de Jesus. Eu vou orar consagrando essas pessoas no voto, tá? E vocês podem fazer ou no Pix, ou no QR Code, né? Ou colocar aqui, não tem... Deus sabe da fé, da fidelidade, do compromisso que cada pessoa tem. Amém? Vamos orar. Coloca as duas mãos no seu coração, feche os olhos. Pai eterno, aqui estão os teus filhos, ó Deus, que propuseram no coração te honrar, meu Deus. Ó Deus, essas pessoas que de repente elas nem podem, mas elas decidiram, ó Deus, apresentar um sacrifício no teu altar, porque elas acreditam não somente na minha pregação, meu Pai, mas elas acreditam na tua palavra. É o ano da resiliência, e nós não sabemos o que nos aguarda. Eu oro, meu Deus, em favor de cada pessoa nesse lugar também, essa pessoa que já fez o voto ontem, ou então ela propôs no coração fazer, meu Pai. E tem gente aqui que nem pode, nem tem, mas eu disse a elas profeticamente que o Senhor vai honrar. O Senhor vai dar a cada pessoa a condição de apresentar o sacrifício, de materializar a fé, a confiança no Senhor, no teu altar. Ó meu Deus, e que antes do ano de 2025 terminar, que essas pessoas tenham testemunhos extraordinários para contarem na tua casa. Pai, nós oramos pelo mês de fevereiro. Estenda a mão, estenda o manto sagrado, o manto de glória sobre o mês de fevereiro, meu Pai. Ó Deus, que seja o melhor mês de fevereiro, conquanto haja dificuldades, crises, adversidades, mas que o Senhor conceda a esta pessoa a condição para superar, para conquistar, para triunfar, e que o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos, pedimos, profetizamos, que seja assim, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Amém. Não sei se você sabe cantar. Ah, tá. Tá aí o hino aí que foi pedido. Veja aí o hino que tem tudo a ver. A gente não se entrega, né? Quem aí não vai se entregar? A gente cai, mas cai atirando, né? A gente não se entrega. Olha aí, presta atenção nessa letra, tem tudo a ver. Amém? É normal em meio à luta a gente se preocupar, mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Pede para pôr primeiro Isso Samuel é 1:21. mistério, basta somente crer. Isto não é regra, Vai vendo. nem é critério, depende só da fé. É por isso que a gente não se entrega, não. A gente não se entrega. E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, É resiliência. vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito a mil. Depende só da fé. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Amém, amém. Tá, aqui ó, aqui, repare,
é o texto que eu mencionei, 1 Samuel 1:21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o quê? O sacrifício anual ao Senhor. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Quem gosta de segredo aí? Gosta de um segredinho, né? Vou contar. Eu vou te contar o segredo. Quando a pessoa ela apresenta a Deus o sacrifício anual, esse é o sacrifício dos sacrifícios. A pessoa de repente, eu já trago minhas ofertas nos cultos, isso aí é uma coisa. Agora o sacrifício anual é aquele que é o sacrifício dos sacrifícios. Então, entenda, Deus vai se lembrar do seu sacrifício. A outra coisa, pastor, é que esse voto da campanha Ano Novo, Vida Nova, é para ajudar a gente a pagar a chácara Peniel. Então nós compramos a chácara pela fé, tá? É só que a gente tem que pagar, né? Então, quando você pisar lá, você vai falar: meu Deus do céu, que lugar! Você já vai sentir a presença de Deus ali, né? Então não é meu, é do ministério, é seu, é para as nossas igrejas, é para o povo de Deus usufruir daquele lugar para conexão com Deus e conexão uns com os outros. Então o seu voto, o seu sacrifício vai vir para ajudar a gente a pagar Peniel, amém? Não somente pagar, mas a gente precisa montar uma estrutura lá. O retiro de carnaval desse ano, a gente já está programando para ser lá. Então nós precisamos estruturar com banheiros, com duchas, né, para coletivos, para muita gente, né? Precisamos ter lá um galpão, um auditório, o refeitório. Então assim, e tudo isso custa dinheiro e não é pouco não, tá? Então acredite, você está investindo no reino de Deus. E quem investe em Deus, Deus investe na pessoa. Forte abraço, 1 milhão de bênçãos a todos vocês. Gratidão por tudo. E se o seu celular vibrar a partir de agora, é o Pix de 1 milhão de bênçãos que está. Vibrou? Vai, vibra aí, vamos ver. Aí, ó, vibrou o celular. É o Pix de 1 milhão de bênçãos. Meu pastor, sucesso.